guys, what's up and welcome, sejam todos muito bem-vindos. Estamos daqui a pouco dando início à nossa aula 12.1, que traz um assunto de gramática para vocês. Vamos agora para o passado com a ideia de continuidade. Vamos entender um pouco mais sobre isso lá na tela, let's go! Aula 12.1 com a teacher Patrícia Richier e temos o título da aula de hoje, What were you doing? O que você estava fazendo? É uma pergunta. Temos reticências aí também. E aí, o tema da aula de hoje, o assunto que nós vamos ver é sobre esse aqui. Past continuous. Passado continuous. Nós vamos entender o uso da forma verbal do past continuous, a forma afirmativa, negativa e também interrogativa, como todas as vezes nós estudamos isso quando nós vamos ver sobre um tempo verbal. Confusing words de hoje são as palavras good versus well. Como toda aula tem uma habilidade, de hoje você vai fazer uso adequado dos diversos tipos dos tempos verbais. Hoje o foco é no passado, no processo de recepção / produção do texto escrito de vários gêneros textuais, assim como associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto em English. Presta atenção no que significa esse nosso past continuous. Temos aí palavras que vamos usar bastante nessas frases. Nós vamos usar bastante o to be, só que o passado dele é basicamente dois. São duas palavrinhas que são essas, um W. Was, were, certo? Essas duas palavras vocês vão usar bastante nessas frases. Cada verbo to be vai ficar de acordo com o pronome pessoal, de acordo com o sujeito correto, certo? Vamos usar também esse nosso ing, nosso ing, o nosso gerúndio, que dá a ideia de ando, indo ao final das frases, no caso, ao final dos verbos. E, obviamente, o tema que é passado e são ações em andamento, justamente por conta da presença desse ing. Temos uma pergunta para vocês. Ou você aqui, na minha tradução, tá você, certo? Já vou chegar nessa parte explicando essa situação. What were you doing at 6:30 a.m. this morning? O que você estava fazendo às 6h30 essa manhã? Perceba que o meu verbo do, que é o meu verbo da ação, que é o verbo fazer, ele tem um sufixo, que é esse meu ing, é o gerúndio em inglês, que dá essa ideia de ando, indo. Como é fazer? Vai ser fazendo, mostrando que é uma frase no passado por conta do meu were, que é o meu verbo to be no passado. Ele é usado aqui porque ele está trabalhando com o meu you. You aqui na tradução está você, só que eu poderia também usar o meu verbo to be no passado, were, com o meu pronome pessoal you no sentido de plural. Were é usado tanto com você no singular e vocês no plural. O que vocês estavam fazendo? Aí nesse caso eu irei colocar o S aqui e a flexão verbal no meu verbo estava, porque vai acontecer isso em português. Já em inglês não, né? Em inglês eu só tenho que me preocupar qual é o verbo que eu vou usar corretamente com meus pronomes pessoais. Were, ele é usado com você, vocês, ele é usado com todas as pessoas do pronome do plural, exceto terceira pessoa do singular e primeira pessoa do singular. Já vamos chegar nessa parte. E aí, what were you doing at 6:30 a.m. this morning? Esta manhã, falando de uma ação no passado e que estava tendo continuidade, certo? Porque fazendo da ideia de continuidade. Temos aí as possíveis respostas. I was sleeping at 6:30 a.m. Eu estava dormindo às 6h30 da manhã. Aí agora temos apresentando para vocês o nosso segundo verbo to be no passado. Lembrando que se vocês já estudaram, vocês estão revisitando esse conhecimento para deixar bem claro. Eu nunca vi essas palavras, já viu sim. Verbo to be no passado com certeza.
eu estava. I was sleeping. O meu verbo termina aqui no P. E esse ing, ele foi acrescentado para dar essa ideia de continuidade. Eu estava dormindo às 6:30 da manhã. Outra situação, my parents, meus pais. Pai, agora é plural. Se é plural, eu já não vou mais usar o meu verbo was. Eu vou usar o meu verbo were. My parents were cooking. Cooking at 6:30 a.m. O verbo cook, cozinhar, ele termina no K. O ing foi acrescentado para dar essa ideia de ando, indo, de que uma ação está tendo continuidade. Cozinhando às 6:30 da manhã. Não estão mais porque isso já foi passado. Muito bem? My brother was getting dressed at 6:30 a.m. Meus irmãos meu irmão, my brother, just one person, só uma pessoa, was, por isso eu usei meu verbo was aqui, que é singular, getting dressed. Então nós temos aqui o verbo get. Presta atenção nesse verbo aqui. Houve uma mudança nele. Quero comentar isso com vocês. O verbo get, ele se escreve assim. Ele é consoante, vogal, consoante. Ele é um verbo que está na regra do CVC, consoante, vogal, consoante. Esse ing no final dos meus verbos, você não vai apenas só colocar ele de qualquer jeito, não. É só colocar o ing no final de um verbo que ele fica com esse sentido de ando, indo, de continuidade, certo? Porém, tem algumas regras. E o get, ele faz parte da regra do CVC. Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, e a última sílaba for tônica, deve-se repetir a última letra e acrescentar o ing. Como get é um verbo monossilábico, afinal de contas, ele é uma palavrinha bem pequenininha, certo? E não tem essa questão da separação. Get, o que aconteceu com ele? Você dobrou a última consoante e logo em seguida acrescentou o ing. Para fins de escrita, isso é importante saber. Na fala, você não vai detectar se está com um T a mais ou um T a menos, né? Porque na fala a gente não tem essa questão. Porém, na escrita você tem que saber. Verbos que terminam com consoante, vogal, consoante e a última sílaba, ela tem que ser tônica, certo? E aí, como o verbo é monossilábico, então todo esse verbo, ele é tônico, porque ele só tem uma sílaba, certo? E aí, vamos para a próxima. My sisters, plural, 2 pessoas. My sisters were, porque aqui plural, eu vou usar were sempre com plural. Minhas irmãs, my sisters estavam watching TV at 6:30 p.m. As minhas irmãs estavam assistindo TV às 6:30 agora da tarde. PM é tarde, já não é mais manhã ou madrugada. PM é tarde ou noite, certo? Watching faz parte da regra geral, é o verbo assistir, termina aqui no H. Então não acontece absolutamente nada com ele, certo? Assim como os verbos sleep, dormir, cook, cozinhar. Past continuous, olha aí, usado para se referir a uma situação que estava em andamento em um determinado momento do passado. Estava em andamento, por isso o uso do ing. Essas expressões de tempo, elas são bem usadas quando a gente usa esse passado contínuo, que é o yesterday, que significa ontem. Então, esses marcadores de tempo vão dar ideia de passado. Last night, que é ontem à noite ou noite passada. Last year, então perceba que você usa bastante a palavra last antes desses substantivos. Como night, year, last year, ano passado, last month, mês passado. Marcadores de tempo para a gente dar mais
mais sentido nas nossas frases, certo? Eu estava comendo, aí você coloca um marcador de tempo logo depois. Eu estava comendo ontem à noite. O que você estava fazendo ontem à noite? What were you doing last night? I was eating last night. Eu estava comendo ontem à noite. É uma frase bem vaga, bem simples. E agora vamos chegar aqui na forma, como a gente faz o passado do verbo. Como é que a gente faz para fazer frases com o meu past continuous? Temos aí forma passado do verbo to be, mais o verbo principal com ing, certo? Qual é o passado do verbo to be? Já comentei com vocês. Was, were. Cada um é usado com pronome pessoal específico. Was, somente usado com eu, ele, ela e ele e ela para objetos e animais, coisas, enfim. Às vezes esse it ele não é traduzido. E logo em seguida o seu verbo com ing, isso tudo é igual ao passado contínuos. Olha aí, eu estava trabalhando ontem, no singular, I was working yesterday. O verbo work, trabalhar, termina no K, acrescentou o ing para dar ideia de andamento. Eles estavam trabalhando ontem. They were, porque aqui agora é plural. They were working yesterday. Eles estavam trabalhando ontem. Lembrando que se eu uso com o meu was, o eu, ele, ela e o ele e ela para objetos, animais e coisas, significa que o were você vai usar com o restante dos pronomes pessoais. Você ou vocês, certo? E todos os pronomes pessoais do plural, que vai ser o nosso we, repetindo o nosso you também, que é vocês, e o they, eles e elas, ok? Lembrando que uma frase nem sempre pode começar com pronome pessoal, certo? Pode começar com algum outro tipo de sujeito. E aí você vai determinar se esse sujeito ele é singular ou plural para você usar o seu verbo to be corretamente. Vamos seguir? It was raining last Thursday. It was raining last Thursday. Estava chovendo terça-feira passada. Terça não, quinta-feira passada. Que terça? Thursday, quinta-feira passada. It was raining. Presta bem atenção. O verbo rain, chover, termina aqui. Eu acrescentei o meu ing. It was raining. Perceba bem essa questão. Aqui eu não vou fazer aquela questão do CVC, consoante, vogal, consoante. Eu não vou dobrar o meu verbo rain, ele vai ficar da mesma forma, certo? Não vai ser dobrado. Muito bem? Vamos lá? Próxima. It was not raining last Thursday. Não estava chovendo quinta passada. E o que acontece aqui? A presença da minha partícula negativa not. Eu preciso colocar esse not para negar a minha frase. O que acontece é que eu vou colocar ele no meio entre o meu verbo to be no passado e a minha ação que está com ing. O lugar dele é aí, no meio dos dois. Ou então, ele contraído somente com o verbo to be. Vai ficar It wasn't raining last Thursday. Wasn't é a junção do was mais o not, certo? É muito mais prático de falar, isso é usado muito de forma informal, lembre-se, todo tipo de contração em inglês é usado de forma informal, mas é o mais utilizado no dia a dia, numa fala contínua, enfim. It wasn't raining last Thursday. Agora uma pergunta, com o seu question mark aqui, com o seu ponto de interrogação. O que acontece para fazer uma pergunta? Muito simples. O seu verbo to be passa para frente e o sujeito passa para o lugar do verbo to be. Há essa troca, ficando assim. Was it raining last Thursday? Was it raining last Thursday? Estava chovendo quinta passada? Estava chovendo? Aí você tem dois tipos de resposta. Essas respostas aqui, elas se chamam short answers, respostas curtas. São chamadas de short answers. Respostas curtas. E quando a gente dá respostas curtas usando o past continuous, a gente vai fazer assim, se for na afirmação,
Presta bem atenção, se for na afirmação, você vai colocar, agora sim, você vai colocar yes na frente, vírgula. Presta atenção na vírgula. A vírgula tem que vir em questão de escrita. Yes, it was. Yes, it was. Acabou. Eu já queria falar o resto da frase, aí já não seria uma short answer. Yes, it was. É a resposta afirmativa para esta pergunta. Se não estivesse chovendo, se não estava chovendo na quinta passada, o que iria acontecer na negação? Você colocaria um no, não seria esse not, seria um no, vírgula, presta atenção no comma, na vírgula. It wasn't, não estava, it wasn't. E aí é interessante que coloque mesmo ele na forma contraída, o seu verbo com a partícula not na forma contraída. Muito bem? Essas respostas são chamadas de short answers. Engraçado que quando se alguém chega no meio da fala, alguém te pergunta, was it raining last Thursday? E aí uma pessoa acabou de chegar e não ouviu a pergunta, só ouviu sua resposta, yes, it was, ela não vai saber do que se trata. Por quê? Fica vago. Sim, estava o quê? Porque você não usa o seu verbo principal nos short answers, você não usa, então ela não sabe o que estava, se estava chovendo, se estava, alguém estava andando, se alguém estava falando, se alguém estava comendo, fica vago, certo? Mas para a resposta é muito mais prático. Vamos para a próxima. Aqui é uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: Were they swimming? Were they swimming? Eles estavam nadando? Were they swimming? Aí a sua resposta vai ser, vem do verbo, presta atenção antes de dar a resposta, vem do verbo to swim. Vem do verbo nadar, to swim, que é o verbo nadar. O que aconteceu aí? Vocês conseguem imaginar? Consoante, vogal, consoante. Você teve que dobrar a última consoante para poder acrescentar o ing, porque ele faz parte daquela regra de verbos que terminam com consoante, vogal, consoante, certo? E além de terminar com consoante, vogal, consoante, a última sílaba tem que ser tônica. Aí há essa troca, beleza? Na resposta vai ficar no, they were not. No, they were not. Ou então, no, they weren't. Assim é a forma contraída do meu verbo were com a minha partícula negativa not. Vai ficar deste jeito. Vou até escrever mais bonito, porque eu acho que não tinha ali na informação digitada. No, they weren't. Agora sim, menos pior. Próxima, they were playing volley. Volley in the water. They were playing volley in the water. Eles estavam brincando de vôlei na água. Então, aqui eu respondi, no, they were not, e eu dei um complemento. Eu falei o que estava realmente acontecendo nesse passado. Se eles estavam nadando, não. Eles ou elas estavam jogando vôlei na água, certo? Na piscina. Próxima pergunta. What were they doing at the last party? O que eles estavam fazendo na última festa? What were they doing at the last party? Eles ou elas, como tem aqui essa imagem, deve ser dois menininhos, então vamos lá. They were singing last party. Eles estavam cantando na última festa. Ou então, se fosse uma negação, they weren't. Eles não estavam dançando na festa. They were dancing at the party. Eles não estavam dançando na festa. E aí chegou o meu verbo dançar, que é o que eu quero comentar com vocês. Esse verbo aqui, ele não termina no C, na verdade. O verbo to dance, ele tem um E. Esse E, verbo dançar. E o que aconteceu com esse E? Quando o verbo termina com a letra E precedida por consoante, que é aqui o caso, terminou com E, antes veio uma consoante,
Tiramos a letra E, pá, e acrescentamos o ING. Então, você tira a letra E e acrescenta o ING. Então, de dance ficou dancing, sem esse E, tá certo? Lembra disso, lembra dessa outra regra. Além do CVC, tem essa regra de vogais que terminam com E precedidas de consoante, você retira a vogal E. Muito bem? Let's practice, vamos praticar. Olha aí, qual palavra não se encaixa na frase? Aí você vai ter que colocar a palavrinha que não se encaixa nessa frase, porque assim, né? Temos que prestar atenção em que aí? No meu verbo to be. Apenas, solamente. Porque esse verbo aqui é o verbo que é usado com as pessoas do plural e a segunda pessoa do singular, que é you. E you é tanto você ou vocês. Então, ó, qual a palavra que não se encaixa na frase? My sisters, plural. Minhas irmãs, se encaixa. They, eles ou elas, plural, se encaixa. The kids, as crianças, plural, se encaixa. We, nós, also plural, também se encaixa. A única que não se encaixa é a letra A. Afinal de contas, a letra A está aí como singular. He representa apenas uma única pessoa, portanto, he não pode ser usado nessa frase de forma alguma. Para ser usada nessa frase, eu teria que aqui no lugar de were está o meu verbo to be was. Então, se eu usasse my sisters, ficaria my sisters were talking loudly when the teacher came into the room. Minhas irmãs estavam falando alto quando o professor entrou na sala de aula. Ou the kids were talking loudly, as crianças, e assim por diante. 2. Qual forma verbal melhor completa a frase abaixo? Temos aí a frase que começa com a palavra Ellen, é uma pessoa só do sexo feminino, Ellen. E aí, qual é a forma verbal melhor para completar a frase abaixo? Ellen, uma pessoa, portanto, o verbo vai ter que ser aquele usado no plural. Temos aí to be, to be não é usado assim aqui, não é to be. Temos o were também não, o were está aí como o quê? Were, ele está aí como plural, não é plural, ela é apenas uma pessoa. Weren't, que é a negação do were, também não. Se o were não vai, o weren't também não vai. Então sobra a B e a E. A B e a E, elas estão corretas, exceto a E, por um detalhe, esse to. Não existe esse to antes do meu verbo was, certo? Ele existe quando vem aqui, ó, to be. Porque o to be nada mais é que o meu was, nada mais é que o meu were quando ele está conjugado no passado, certo? To be, ele tem várias formas, é um verbo que tem várias formas. No presente, ele tem 3 formas. No passado, ele vai... Presente simples, 3 formas. No passado simples, ele vai ter 2 formas, que são essas 2 que nós estamos vendo hoje. Então, a resposta correta é a de letra B, certo? Ellen was listening. A Ellen estava escutando. When the teacher spoke to her. Ellen was listening. Ela estava escutando quando o professor falou com ela. Vem do verbo listen, escutar. E aqui eu só coloquei o ing sem fazer nenhuma alteração. Faz parte da regra geral. Número 3. Qual a pergunta correta na regra do past continuous? Qual a pergunta correta? Então, você tem aqui 3 perguntas. Percebam que as 3 começam com pronomes interrogativos. Were, what e were. Todas essas 3 começam com pronomes interrogativos. O que vai determinar é depois desses pronomes interrogativos. A gente sempre começa uma frase em inglês com o verbo na frente, exceto quando vem um pronome interrogativo. Aí esse pronome interrogativo ele vem na frente do meu verbo, certo? Então, até então, A, B e C está correta. O que vai determinar é a segunda palavra. Aqui temos o verbo to be,
Aqui nós não temos o verbo to be, nós temos um pronome pessoal e aqui também. Então, de acordo com a situação, não preciso nem me olhar meu resto. Já indica que é questão de letra A, que é a resposta correta. E é exatamente ela. Por quê? Porque depois do pronome interrogativo vem o meu verbo to be, vem o sujeito, que o sujeito tem que ser usado de acordo com o verbo to be, que é o was, eu vou usar he, she ou it. Ou então um sujeito que determina que é singular. E a minha palavra living, living, que é o meu verbo viver, aqui está vivendo. Where was she living? Onde ela estava morando? Lembrando que living vem do verbo to live, viver, termina com E. Então, o que aconteceu? Eu cortei o E. Drop the E, eu cortei o E e no lugar dele eu acrescentei ING. 4. Qual forma verbal melhor completa a frase abaixo? Temos aí Raymond and Bob, são duas pessoas. Duas pessoas. Plural, já sabe. Aí temos um tracinho, very well, but they went to work anyway. Raymond and Bob, aqui provavelmente está dizendo não estavam se sentindo muito bem, mas eles foram para o trabalho mesmo assim, but they went to work anyway. Então, o verbo que você vai usar aqui é o verbo que determina o plural, verbo to be no plural, beleza? E qual é? Temos o wasn't, não é. Temos o was, também não é. A diferença dos dois, aqui está na negação e aqui não tem negação. A resposta correta é a de letra C. Detalhe, eu não iria marcar qualquer verbo, não, com qualquer ideia aqui de to be. Presta bem atenção. O correto teria que ser were not, assim na negação. Se tivesse, aliás, desculpa, aqui na questão B, o were, você não iria marcar ele também. Você ficaria entre were e weren't. Você marcaria C de qualquer forma. Por quê? Porque aqui você tem que também prestar atenção no que ele quer dizer nessa frase. Raymond and Bob não estavam se sentindo muito bem, mas eles foram para o trabalho mesmo assim. Se eu falasse Raymond e Bob estavam se sentindo bem, mas eles foram para o trabalho mesmo assim, não faz sentido. Porque eu dou essa ideia aqui de contraste com o meu but. Lembra dos discourse markers? Então, por causa dessa ideia de contraste, porque eles não estavam, eles foram mesmo assim, então aqui a ideia de que era uma frase na negativa. Então, não estavam se sentindo bem. Raymond and Bob weren't very well, não estavam muito bem, mas eles foram para o trabalho anyway, mesmo assim. Então, relembrando lá, antes de a gente entrar nas nossas confusing words, relembrando das regras desses verbos que eu falei para vocês, prestem atenção também, que eu vou comentar agora sobre uma outra regra que não foi passada aí para vocês, não tive exemplos para passar para vocês nesses slides, mas olha só, verbos que terminam com IE, deve-se substituir o final IE por Y e acrescentar ING. Então, olha só, vou apagar aqui, vou fazer uma outra informação, colocar agora minha tinta de vermelho. Como o verbo to die, que significa morrer. Como o verbo to lie, que um dos significados é mentir. Para eu acrescentar ing no final desses verbos, claro, sem a presença do to, porque aqui eles estão conjugados, não estão conjugados, estão na sua forma natural, na sua forma base do infinitivo, o que acontece? Para eu deixar esses verbos com ing, eu vou ter que cortar o i e o e de todos esses verbos. Mas aí, teacher, vai sobrar só a primeira letra de cada um. Como é que vai fazer essa situação? Aí você vai acrescentar o quê? Você vai trocar o IE pelo Y para cada um deles. E aí sim acrescentar ING, que é aquele gerúndio que dá a ideia de ando, indo. Certo? Essa é uma outra regra para deixar os verbos com ING. Verbos que terminam com IE, deve-se substituir esse final IE por Y e depois acrescentar ING, ficando dying,
e lying, mentindo, aliás, morrendo e mentindo. Só palavras boas, né? Maravilhosas. Então fica aí a dica dessa outra regra para deixar os verbos com essa intenção de que algo está acontecendo no momento da fala, que no caso, no passado, porque estamos no past continuous. Tudo bem? Chegou o momento delas, das confusing words, que hoje são as palavras good versus well. Good, ela é um adjetivo. Ela é um adjetivo, certo? Então, se ele é um adjetivo, ele vai caracterizar algo, alguma coisa. Então, significa que modifica substantivos. Pode ser usado com verbos copulares, isto é, o que são verbos copulares? Verbos que expressam o estado de ser, tal como ser, parecer e aparecer. Mas ainda é um adjetivo que modifica um substantivo, ela não é um verbo. Good é igual a bom, tudo bem? Eu tenho aqui um exemplo. What a good idea! Que ideia boa! A ideia é o substantivo. Boa é que está caracterizando a palavra ideia. Your idea is good. A sua ideia é boa. E aqui eu coloco no final. Nesse caso aqui eu também posso colocar o meu good no final. Ele vem antes do substantivo, ele também vem depois, tá? A sua ideia, ela é o quê? Ela é boa. You speak good English. Você fala um bom inglês. Um bom inglês. Good English. Que tipo de inglês você fala? Good. Está caracterizando aqui o meu substantivo. Your English is good. Seu inglês, ele é o quê? Qual é a característica do inglês? Good. Bom, então lembra aí, good ele é um adjetivo, tá? E ele modifica esses substantivos. Muito bem? Agora vamos atrás do well. O well, ele é um advérbio. E ele significa que modifica esses verbos, adjetivos e também outros advérbios. Ele também pode ser usado como adjetivo para significar em boa saúde. Well, a tradução dele significa bem. It was well-defined idea. Foi uma ideia bem definida. Well-defined idea, uma ideia bem definida. You speaking English well. You speaking English well. Você fala inglês muito bem. I don't feel well. Eu não me sinto bem. Para dar essa ideia de saúde. Eu não me sinto bem na questão de saúde. Beleza? Então percebam que tanto good quanto well eles vão mudando de posição de acordo com como eles estão sendo usados e trabalhados. O tempo está curto, vamos lá, let's practice, vamos praticar. Temos aí esse exercício onde vocês vão escolher qual é a melhor palavra para se colocar. Na número 1, how, tananã, do you speak Spanish, Marcos? E aí, seria how good ou how well do you speak Spanish? Aqui eu vou usar a minha letra B. How well do you speak English? Quão bem na verdade, quão bem você fala espanhol, Marcos? Então, letra B, well. How well. Número 2, you need to take a. Temos aí o blank, logo seguida, picture of that to show your friends. Você precisa, you need to take a, você precisa tirar, que aqui é foto, uma boa foto ou uma bem foto. You need to take a good picture, vai ficar a palavra good, com certeza, sem discussão. You need to take a good picture of that to show your friends. Você tem que tirar uma boa foto disso para mostrar para os seus amigos. Número 3, Vic plays soccer really. E aí? É o jeito como ele joga, a forma como ele joga. É uma forma boa ou é bem? Ele joga bem. E aí? Com certeza
Pode ser a letra B, well. Vic plays soccer really well. Beleza? Falando do verbo aqui, do verbo play, a forma que ele joga é well, beleza? Lembrando que esse meu well, ele é um advérbio, então ele vai modificar esse meu verbo aí, o verbo play, beleza? Na número 4, how do you know Chelsea? How, aí você tem como, aí você vai colocar um desses dois, você conhece Chelsea. E aí, resposta correta, how well. Eu dei a última resposta, mas tudo bem. How well do you know Chelsea? Quão bem você conhece a Chelsea? Lembrando que aqui é a mesma história. How, a gente vai usar o nosso well. This is really, e aqui eu tenho o quê? A palavra pizza, o meu substantivo. E antes, que vai caracterizar a palavra pizza. This is really good pizza. Essa é uma pizza muito boa, é uma pizza muito boa, uma boa pizza. Não tem a palavra muito aí, mas eu coloquei a palavra muito de gaiata. This is really good pizza, good. Lembrando que não é good com esse i no final, O brasileiro gosta de colocar esse i no final das palavras. É good pizza, tudo bem? E aí ficam as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o passado contínuo, muito fácil, muito simples. E as nossas confusing words. See you next class. Bye, bye.